Fala pessoal, ótima tarde, Lúcio Manzanetti, mais um podcast aqui no nosso Manza Studio, aqui no ManzaCast, beleza? Hoje a gente está numa edição especialíssima, nosso amigo aqui, Abílio da Mata. Fala Abílio, Como beleza? vai? Tudo Tudo bom? bem? Bom demais. Bom, o Abílio, ele é do Empreenda Vale, ele vai contar aqui toda a história. Mas já dando um spoiler aqui, vai ter um evento do Empreenda Vale, dia 22 de setembro, próxima quinta-feira, aqui na Arena Farmaconde. Vai vir o Thiago Negro, Caíto Maia, que é o da Xiribins, é um empreendedor aí, Denis do Vale? Pena, Do Vale? Se eu sou do Vale? É, você natural, da onde? Sou natural de Campos do Jordão. Sou jordanense. Jordanense. Muito próximo de joseense, né? Tô virando Aham. joseense aqui. Mas aí, qual que foi o caminho? Você veio de Campos para Taubaté, A minha depois para família- São José? A minha família, segundo Conta aí. o livro Não, da cidade... Volta lá do começo, vamos lá. A minha família, segundo o livro da cidade, ela foi a terceira família a chegar na cidade de Campos do Jordão. É uma Boa. família tradicional de lá. Meus pais tiveram uma quebra financeira, a gente falando de empreendedorismo, né? Como todo empreendedor com seus altos e baixos, tivemos uma quebra financeira, fomos morar em Acontece. Taubaté depois disso. E Taubaté foi uma cidade que me acolheu desde os 10 anos. Então, sou jordanense, taubatiano e agora tô virando Joseense. joseense aos poucos. Show de bola. Mas natural de Campos, aqui do Vale, né? Não tem como falar. Serra É. da Mantiqueira e o Vale estão conectados de alguma forma. Com certeza. E você cursou alguma faculdade? Como que... Isso é uma curiosidade que passou na minha vida, assim, Quando eu comecei minha primeira faculdade, eu fazia Senai. E no Senai... Taubaté. Senai de Taubaté. Eu tive uma experiência, assim, muito forte, porque me chamou a atenção, eu aprendi muito no Senai, sou muito grato ao que eu aprendi lá. E no Senai me chamou a atenção que era uma escola de formação de empregados, né? Você Sim. estava ali pronto para ir para uma fábrica, comecei a cursar Mercado de engenharia, trabalho e tal. engenharia de produção, e Ainda mais engenharia da produção, né? Eu Que fazia é chão Senai, de fábrica mesmo. mecânico automotivo e fazia engenharia de produção. Né? Uhum. E aí minha mãe começou a empreender na área da beleza, ela tinha um salão de cabeleireira, e ali comecei a ver o mundo dos cosméticos e tal. Quando eu estava no Senai, tomei a decisão de Esse ir negócio com de ela. cosmético bomba, né? Eu tenho uma amiga Sim. que cursou o MBM comigo, a Thaisa, é da Hidrabel. Aham. Cara, gigante a empresa, tal, tudo. E elas têm uma história muito bonita, né? Que o pai começou fazendo ali aquele creme de babosa, Aham. tal, na panelinha em casa. E hoje tem uma Muitas empresa histórias de nacional, donos de né? marcas de cosméticos são assim. Maravilhosas. Sim. E aí, eu tava fazendo engenharia, minha mãe começou a empreender nessa área, eu comecei a vender produtos para salão de cabeleireiro. E, cara, foi uma experiência muito boa, porque você vai vender produto para cabeleireiro, a pessoa que compra é o próprio cabeleireiro. E você não consegue conversar com ele a não ser que ele esteja trabalhando. Então, esse dinamismo da pessoa Sim. trabalhando ali, você apresentando um produto e muitas vezes para o cliente ou para cliente também. Então você tem que convencer dois, não e é é só uma um. pessoa que entende muito do produto, né? Que é o trabalho dele ali e tal, tudo. Você sabe que uma das coisas que eu comecei a perceber com o tempo é que, sim, ele entende, mas alguns pontos ficavam deficitários, assim. Então, a minha mãe virou técnica de algumas marcas de cosmético, na época, e ela tinha uma sócia, a sócia saiu, eu virei sócio dela na empresa, saí da faculdade, Mas ela só vendia ou vocês, a ela partir de tinha algum uma escola tempo, e... ela começou a fabricar? Não. Ela tinha um salão, desculpa, Sim, e aí começou a vender produto cosmético. legal. Depois de um tempo, ela virou técnica Qual que de é o nome algumas da sua mãe? marcas. Joana. Fala, dona Joana, Joana, um abraço. minha maior sócia da história, assim, ela foi sócia comigo em vários negócios. Maravilha, né? Vários. E aí, e esse foi o primeiro negócio que a gente teve sociedade. E aí, um dia eu vou para uma reunião com um cara. Na verdade, assim, eu entrei em contato com uma marca internacional e eu nem tinha approach, nem grana para ser distribuidor deles, mas eu fui lá, né? Vai que, né? Fui para São Paulo numa empresa. Chegando lá, o diretor-geral da empresa passou, olhou. Eu, na época, tentava me vestir o melhor que eu conseguia, mas ainda assim não era o patamar dos caras, né?
E ele Difícil, né? Difícil. passou, olhou, entrou na sala e ficou assistindo a nossa reunião, porque ele ficou assim, abismado, porque esse moleque tá fazendo aqui na minha empresa, né? Aham. E aí ele falou, ó, gostei de você, vou te contar uma história. E ele falou, eu tinha uma marca de cosmético, eu vendi ela por 15, 20 milhões, alguma coisa assim. E eu entendi que se eu vendesse produto, eu ficaria sendo igual ao mercado. A partir do momento que eu comecei a vender conhecimento atrelado ao meu produto, todas aquelas cabeleireiras ficavam atreladas emocionalmente ao meu produto. E aí me veio a sacada, junto com a minha mãe, a gente montou uma escola. E, sei lá, um ano depois eu já tinha 14 funcionários trabalhando pra mim. Existe ainda? Não. Chama Master Academy. E aí, da escola, eu comecei, como eu saí da faculdade, eu era bem novo, eu tinha 23 nessa época. E aí, poxa, pra mim eu tinha uns... Mas você terminou a faculdade ou Não, largou? parei no primeiro Falou, ano. Vou empreender com minha mãe aqui, montar É uma muito escola. desafiante, né? Você, dentre outras atribuições, você conseguir ir pra faculdade, sendo que eu tinha que viajar para vários lugares para vender sim, produtos representante e tal. viaja muito. Depois de um tempo, não, eu já tinha gente fazendo isso para mim, mas aí já não era. Sim. Pô, você imagina, eu engenheiro, É com que a visão assim, comercial. A faculdade tem a parte técnica, mas a parte de fazer acontecer mesmo é no trabalho que Mas você eu tenho, aprende. durante a minha vida, assim, eu tenho várias histórias relacionadas ao mundo acadêmico, mas aí eu comecei a buscar conhecimento na época em que o coach nem era difundido da forma como é hoje, né? Hoje até em alguns momentos até mal visto, mas eu comecei a fazer várias formações em coach, porque me incomodava muito, por mais que eu fosse dono da empresa também, e eu era o comercial, minha mãe era mais a parte administrativa, então minha mãe não saía nem pra rua, eu que, né, dei aquela alavancada, e ela, se ela tivesse aqui, ela falava, se não fosse o Abílio, o negócio não teria acontecido. É que assim, quando você começa a empresa, você não sabe que tem vários setores, você faz tudo, Sim, né? sim. Depois que você começa a enxergar, não, preciso de uma pessoa para fazer isso, Sim. preciso de uma pessoa pra Mas fazer eu tinha um aquilo. desafio diferente. Aham. Como eu era novo, e as pessoas não me viam como o dono da empresa. Por mais que eles soubessem que eu era o dono, mas, o filho da Joana, Aham. sua Quantos mãe... anos você tinha? Eu tinha 22 para 23 quando a gente começou a ter bastante vendedor. E aí comecei a fazer muita formação em coach. Todas que você possa imaginar. Investi uma grana, assim. Minha mãe e eu, a gente sempre investiu uma boa parcela do nosso faturamento em treinamento e capacitação. Já fiz também, continuo fazendo. E tem que sempre, né? Aham. Só que aquilo me abriu uma outra possibilidade, começar a fazer consultorias. Como eu vivia o mundo do salão e minha mãe era técnica, então eu sabia a parte técnica, porque eu tinha escola, eu via muitas coisas que aconteciam no mundo assim, da gestão do negócio que os cabeleireiros não faziam, e comecei a fazer uma consultoria em um salão. Que ele começou a ter tanto resultado que aí as clientes do salão começaram a me contratar para as empresas delas. Então, que não tinham nada a ver. Então, Era do nada, outro setor. eu precisava consultoria para 6 empresas com segmentos diferentes e o modelo era o mesmo. E aí, por conta do destino, assim, em um dos treinamentos que eu fiz, que é excelente, eu fiz quase todos, que eu recomendo super. Eu não sei nem se posso falar o nome aqui. Deve? Mastermind. Quando eu conheci o Mastermind... Mastermind é onde? Taubaté? Não. Mastermind é a marca detentora da toda a metodologia Napoleon Hill no Brasil. Sim. Sei. E aí, no Mastermind eu fiz curso de oratória, e aí me aprofundei, e ali eu conheci muita gente. Fiz excelentes relacionamentos, que é a base do restante da minha vida a partir dali. E aí, em um desses momentos eu conheci um sistema de marketing de rede. Ali eu conheci um sistema que, para mim, naquela época, era revolucionário. Marketing de rede? Mídia... Marketing multinível. Sim. Tá? Só que aí é uma empresa que tava difundindo no Brasil. Quase fazendo uma consultoria. Vai contando mais aí. O negócio tá bom, hein? E desse mercado eu conheço bem, assim. E aí, conheço, assim, num nível de profundidade que hoje eu até não gosto mais, sabe? Não gosto mais. Mas, assim, aquele momento, e sou muito grato a esse momento da minha vida, eu era um menino novo, com vontade de vencer absurda, que conheceu o modelo de negócio que estava crescendo e comecei a fazer apresentações da empresa, como eu tinha uma boa oratória e tal. E a minha equipe daquela empresa se difundiu por 5 países. Eu viajei para 5 países para poder palestrar, eu conheci pessoas que você nem imaginou. Excelente. Uma vez até no Peru, esses dias eu estava comentando, eu fui... a empresa estava fazendo expansão para lá, em Lima,
E souberam era que eu ia. representante comercial? Na verdade Não fabricava, era a empresa sim distribuía. fabricava. Eu tinha a equipe que vendia os produtos e eu ganhava uma Distribuía. comissão Entendi. referente a toda essa venda de produtos. E a empresa estava fazendo expansão para Lima e eles ficaram sabendo que eu ia, né? O pessoal que atuava lá na cidade. E eu fui para fazer uma apresentação. E na mesma apresentação que eu, colocaram o diretor de expansão internacional da empresa. Que antes disso tinha sido diretor do National Geographic e diretor do Grammy Latino. O cara era uma sumidade, assim. O cara falou 15 minutos e depois ele não precisava falar nada, porque em 15 minutos ele resumiu tudo que poderia ter sido falado naquele dia. Mas mesmo assim, depois Aquela dele enrascada, né? Depois dele eu fui, falava muito pouco espanhol na época, e foi a pior apresentação da minha vida. Mas assim, me gerou eu fui para ficar 10 dias em Lima, acabei ficando 20 a mais para aprender o espanhol. Que assim, foi, acho que a primeira internacional, não sei. Foi terrível. Cara, aí que você tem que se preparar, entendeu? Ir lá no palco, o que eu vou falar, tal, tudo. Mas espanhol, eu acredito tal, assim, Você e tem aí, que aí, é uma visão minha, você tá? agora, trocentos coaches que você já fez. Sim. Você tem que se preparar, você tem que viver o momento antes dele acontecer. E você sabe que eu acho que ali não tinha nem como, né? Porque me faltava propriedade de oratória no idioma. Sim. Aí então, aí não tinha como né? conectar. Porque, você imagina, né? Eu já tava no meu 5º ano fazendo. Em 5 anos, eu palestrava em média 3 vezes por semana. Se você fizer isso vezes 44 semanas, vezes 5 anos, a experiência no palco já não era um desafio tão grande, óbvio, né? Você sempre tem o frio na barriga e tal. O maior desafio era o idioma. Quando eu percebi isso, na época eu era casado, liguei pra minha ex-mulher e falei, eu vou ficar mais 20 dias aqui, porque enquanto eu não sair daqui falando alguma coisa, pelo menos, eu não vou embora. Fiquei mais 20 dias e no final da minha estada lá eu fiz uma outra apresentação que foi bem melhor. E depois disso eu fiquei N vezes, viajei N vezes pra lá, dei treinamentos, fiz apresentações em espanhol, enfim. Mas aquilo me gerou essa vontade. Enfim. E também por ter chegado em alguns patamares dentro desse modelo de negócio, eu percebi que, basicamente, chegou um momento que eu já não acreditava mais, porque a oportunidade não era mais a mesma. Então, eu entendi que não era mais meu momento. E aí eu prestava consultoria numa empresa de educação, aqui de São José, chamada Quero Educação, Quero Bolsa. E antes disso, aconteceu um fato, né, a gente falando da vida acadêmica, eu comecei a fazer faculdade de administração. Eu estava fazendo uma consultoria numa malharia. Sou formado também em administração. Você é formado em administração? Sou engenheiro e também formado em administração. Então, tudo que você tem de faculdade eu não tenho. A engenharia que você terminou eu não terminei, a administração. E foi muito, muito louco, assim. A faculdade de administração, quando eu comecei, foi por causa de um contrato. Eu fechei um contrato com uma malharia em Campos e o dono da malharia me perguntou, cara, que formação que é a sua e tal? Deixa eu entender melhor. Eu falei, eu não tenho exatamente uma formação, mas eu tenho resultado. Se você estiver buscando um ou outro, o resultado eu tenho para te entregar. E ele fechou comigo. Realmente, a gente teve um baita resultado e tal. Mas aquilo me deu uma raiva, assim. Nunca mais eu queria passar por aquilo, sabe? E comecei a faculdade de administração. Só que, você imagina, eu prestava consultoria, tinha um negócio internacional, morava meu padrão de vida era completamente diferente. E eu ia pra faculdade de terno e gravata. Eu era, o bizarro da faculdade. O tempo, você não consegue. Não, meu professor, às vezes, ele olhava, ficava com a prova. Porque enquanto ele ficava esperando, eu às vezes entrava até depois. Acho que cada coisa tem um time, entendeu? Sim. Se você não fez no passado... Ele me falou, cara, você já tava voando, sai da faculdade. Ele falou, cara, você não vai conseguir fazer. Mas, assim, hoje eu fico imaginando, é que o ensino... e até eu vejo que algumas universidades elas estão sendo muito disruptivas nesse sentido, mas o ensino ele é bem travado, assim. Não é que eu nunca parei de estudar. Muito formal, eu nunca parei de estudar. Eu só não estudava no modelo para tirar um certificado específico daquela coisa, mas entendo de N coisas que eu aprendi por fora, né? É que a faculdade tem uma matéria de cada coisa ali e tal, tudo. E você vai num curso direto que o cara vai te falar sobre setor de vendas. Pô, o cara pega e abre ali o que você aprender em 6 meses num fim de semana. Sim, né? sim. Então, tem esse lance da velocidade também, né? Mas, assim, é importante a pessoa ter uma faculdade, estudar tudo. Tudo que eu fiz, embasar conhecimento. Nada é perdido, Sim, né? sim. Sempre tem uma coisa ali que Steve você Jobs consegue... falava sobre isso, né?
Todos os consegue momentos buscar. da sua vida você consegue ligar os pontos do seu conhecimento. Sim. E aí, eu prestei uma consultoria na Quero e foi uma das perguntas que me fizeram. Pô, vou te contratar pro mercado da educação, você não tem uma faculdade? Eu falei, de novo, né? Você tá contratando meu resultado? E a gente tem muito resultado nessa consultoria. E aí, eu montei um bar. E 3 meses antes da pandemia. Nossa. E aí, poxa, montei um negócio, né? Com 4 outros sócios. Aonde? Era uma edutech de educação financeira. E a gente Não. trouxe o Thiago Nigro na época pra fazer o lançamento no Parque Tecnológico. O negócio acabou não virando, né? E aí eu aprendi o que é a diluição de percentual numa sociedade. Fui diluído completamente da sociedade. E foi um ensinamento de vida assim absurdo, porque eu quebrei. Naquele momento eu Então, estava pela mas- primeira vez na vida quebrado. Você aprende muito na dor, né? Sim. Quando você quebra tal. E quem empreende tá sempre correndo risco. Por quê? Porque ele tá inovando. Então você tá inovando, você tá fazendo alguma coisa que ninguém fez ainda e ali tem muito risco envolvido. Assim você consegue furar aquela barreira e estar acima dos outros. Sim, sim. Né? Mas aí continua que agora Estamos chegando perto do Empreenda Vale já. E aí, fruto dos meus relacionamentos, eu conheci um cara que hoje é meu amigo, meu irmão, que a família dele é dona de um grupo de comunicação. Eu não tenho nenhuma formação em marketing, a não ser algumas formações em treinamento de vendas e tal. Fui trabalhar nessa empresa, né, nesse grupo de comunicação. Em 4 meses eu virei gestor de um departamento. E uma das responsabilidades que ele colocou para mim foi digitalizar, colocar imagem na rádio. E o orçamento era 0. E ali a gente começou. Depois de 6 meses, a Unital, a Universidade de Taubaté, me convidou para fazer uma aula para turma avançada de marketing sobre o case que a gente tinha feito com aquilo. E ali eu fiquei 1 ano e meio da minha vida e comecei a cuidar do departamento de eventos também da empresa, porque eu tinha esse know-how. E aí chegou o momento da ruptura, né? Já Sim. o mercado de eventos abriu, etc. Só que foi uma ruptura... Isso foi antes da pandemia. Foi agora, durante a pandemia toda. Sim. E em janeiro desse ano, depois de um projeto de insucesso dentro da empresa, nós chegamos à conclusão que essa parceria deveria terminar. Só que naquele momento eu terminava essa parceria minha com a rádio com R$200 na conta. E aí Desafio. E aí Sempre, né? eu tive uma ideia, assim. Na verdade, eu tive um insight. Jamais eu... Você sabe que assim, desculpa te interromper, Por favor. mas, cara, pessoas que empreenderam, tiveram sucesso, e aí depois mudaram de carreira, foram fazer outra coisa, quebraram. Elas começaram de novo e deram a volta por cima. Eu conheço alguns casos. Eu conheço Por quê? vários também. Meu, O cara é sabe natural fazer. do cara. O cara O sabe cara fazer. volta e não tá nem aí, Tem uma entendeu? frase que eu gosto muito, Vai quem que sabe vai. fazer, faz 10 vezes. Exato. E aí, só que eu tava com um desafio, né? Eu tenho um filho e a minha maior Sim. preocupação era jamais mais Cuidar da atrasar a família. pensão do meu filho. Hoje eu não tô mais com a mãe dele, mas assim, era uma preocupação absurda pra mim. E aí, só que assim, eu tive um insight que eu não gostaria de fazer algo que não me fizesse sentido mais. Eu não gostaria de estar em algo que não fosse meu. Com R$200 na conta. E aí, baseado nisso, eu falei, poxa, agora eu vou ter que mostrar realmente se tudo aquilo que eu fiz eu consigo materializar agora, né? E me veio um site, assim, eu vou criar um evento corporativo. E isso era 26 de janeiro desse ano. Enfim, última semana de janeiro. Recente, hein? Dia 8 de Você fevereiro. sabe que aqui o podcast também... Tem pouco tempo, né? Eu Você fui falou. tomar uma cerveja com um amigo. Falou, pô... As ideias podia do bar ter são as melhores. Podia ter um podcast de arquitetura, engenharia, trazer os caras. E eu, putz, aquilo bateu na minha cabeça e estou aqui. Não, o álcool ajuda, as melhores ideias vêm com álcool. Ai, O álcool ai. ajuda muito. E aí, eu pensei, poxa, eu vou pro mundo de eventos, vou tocar um evento assim. E, inclusive, foi dentro de uma igreja. Sou muito grato pelo que aconteceu, assim, comigo. Criei um planejamento Aqui em São José? em Taubaté. Mas tem uma sede aqui em São José, que é a igreja da cidade. Né? Sim. Tem uma representatividade Eles muito são grande. fantásticos. Fantásticos. E aí, eu falei, poxa, eu vou criar um evento. E me veio esse nome, Empreenda Vale.
Eu fui verificar, não tinha registro no INPI. Já é o primeiro passo. Tem algo liberado aí. Site estava liberado, né? Domínio, né, de site. Instagram, tudo. Eu falei, pronto, é meu. Fui lá. Ah, mas aí é só o nome, né? Isso aí é só um... Mas, cara, faz muita diferença quando você consegue ter um insight. Por exemplo, quando você fala o nome Empreenda Vale, ninguém pensa que é pequeno. Porque o nome, ele tem uma já força traz o vale por inteiro, si né? só. Legal. E aí... E o vale é muito forte, cara. A nossa sabe, região aqui é fantástica. Eu tenho assim, como eu posso, com propriedade, falar do que a gente viveu nesses últimos meses intensamente, que parece que foram anos. Quem trabalha no meu time... Imagino. Eu primeiro, eu não durmo. Já há alguns meses, já não durmo. Esse projeto foi o início de um projeto que virou um ecossistema. Enfim, dia 8 de fevereiro a gente lança o primeiro Empreenda Vale, o maior congresso de empreendedorismo do Vale. Eu era o cara que fazia a mídia social, que saía para vender ingresso, o patrocínio, com menos de R$200 na conta, porque a ideia que eu tinha, eu tinha R$200 na conta, só que eu tinha algo muito importante, relacionamento. Sim. Então eu fui... Network. Eu fui no melhor local de eventos de Taubaté, na minha opinião. Eu já tinha feito alguns eventos no Tangaroa. Sim. Eu cheguei pra Geórgia, falei que eu queria fazer um evento lá, que não tinha dinheiro, mas que se ela topava, se eu fizesse sem entrada e tal, me vendeu. Show. Fui na maior agência de palestra do Brasil, do Denis Pena, que fica em Tremembé, ali do lado. Eu já tinha contratado ele e tal. Eles, né? Através deles, outra atração. Eles já me conheciam. Consegui contratar o palestrante, que era o João Kepler, que é o maior investidor do Brasil, para fazer a primeira, sem dinheiro nenhum. Mas ali eu tinha um baita de um problema. Um crédito, ele chega o dia de vencer. Né? O cheque tem a data ali. Isso. O boleto vai chegar. E aí eu fui para falar com uma amiga sobre a ideia que eu tinha. Jamile Saldi, que é filha do prefeito lá de Taubaté. Aí eu falei, Jamile, tô com uma ideia assim, vou fazer assado. Ela, quanto que é um patrocínio? Aí eu falei, tanto. Ela pegou a carteira, tirou, me deu. Falou, primeiro você já vendeu. Eu falei, nossa. Peguei o dinheiro dela, falou, agora você vai comigo lá que eu preciso pagar a entrada do Tangaroa. E assim foi. O primeiro Empreenda Vale teve, assim, um cara que... duas pessoas, assim, que eu posso dizer que foram sensacionais, das muitas, tá? Das muitas. Porque você... Dia 8 de fevereiro eu lancei, dia 10 de abril ele aconteceu. Aproveita o momento, né, para dizer sim, a sua gratidão aí às pessoas que e até, acreditaram. Poxa, pode ter certeza que nesse meio do caminho eu tô esquecendo de algumas. Poxa, minha namorada Camila me auxiliou muito, me deu apoio. Eu mencionei Jamile Saldi, né, que é uma pessoa incrível também. Outras duas pessoas aí no meio do caminho aqui eu devo omitir algumas, mas que tem muita importância também, mas duas pessoas que foram sensacionais, assim. Luzia Costa, dono da rede Sobrancelhas. Eles foram meus patrocinadores principais no último Empreenda Vale. E, por sinal, esse Empreenda Vale também vai levar o nome de Sobrancelhas, que é uma mulher que tem franquias no Brasil inteiro. Ela é de Taubaté. Fui conhecê-la por causa do Empreenda Vale. Ela adorou o projeto. E aí, ela estava pensando em ser patrocinadora principal. Ela ia depositar o dinheiro na minha conta. Eu falei, Luzia, só tem um negócio. Eu não sei se eu vou ter o dinheiro para fazer o evento. Porque mesmo que você deposite o valor do patrocínio, eu não sei se vou ter. Eu preciso ser sincero com você para te dar a opção de... Mesmo assim, ela depositou. Hoje é uma das minhas mentoras. Assim, graças a Deus eu posso chamar de mentora. Tenho ela muito próxima de mim. Por causa de um evento, virou um relacionamento até mais forte. Legal. E o Maurício Tomé, dono do Mastermind, também foi um cara que fez um investimento para que o negócio acontecesse. E só que aí, eu olho o primeiro Empreenda Vale. Deu 448 participantes, mais a galera que estava participando e tal, deu 500 pessoas. E aí eu entendi que se eu parasse no primeiro, eu teria um desafio, né? Porque para ter 500 pessoas reunidas de novo, para eu falar de um outro projeto, eu teria que lançar antes. Só que eu sabia que não podia ser menor que aquele. Teria que ser maior. Entendi. Aí no primeiro você já lançou o segundo. E já lancei o nome do Nigro e do Caíto, só que você imagina, o primeiro custou 50 e poucos mil reais. E eu não tinha essa grana, né? E esse evento, ele teve um déficit financeiro. Ele ficou no vermelho. Assisti um vídeo do Medina, do Rock in Rio, falando que o primeiro Rock in Rio deu prejuízo. Sim. Que o segredo do Rock in Rio foi ter feito segundo. Falei, então eu já vou fazer um segundo esse ano. Só que era assim, um absurdo, né? Você sai de 50 mil... primeiro
primeiro orçamento de tudo que a gente fez no Empreenda da Vale deu 160 mil. Você tem que ser muito louco, né? Pra tomar uma decisão dessa. Ou, no meu caso, não era só a questão da loucura, eu não tinha mais nada a perder. Então isso me ajudou muito, né? E aí eu tinha meu crédito, novamente eu usei, contratei o Nigro e o Caíto. Mas você tinha uma direção ali e tava certo disso. É meu Entendeu? é meu Então, mundo, né? o instinto ali, cara. Então, É meu mundo. Mas assim, tem jeito. o primeiro Empreenda Vale, eu O vendi Joel 14. O Joel J fala o seguinte: o que fode o plano A é o plano B. Quando você não tem plano B, Sim. você tem Eu que não fazer tinha. acontecer. Eu não tinha. Entendeu? E aí que eu falo, as pessoas que tiveram dificuldades na vida, perderam o pai cedo, tal. Cara, essas pessoas, elas não têm plano B. Veja, essas pessoas, elas têm grande sucesso, porque Aham. elas vão atrás Se não e me engano, fazem existe uma acontecer. estatística que fala que 80% dos mais ricos do mundo vieram de situações totalmente desfavoráveis. Uhum. E aí, poxa, fui lançar o segundo, com custo 3 vezes mais um pouco maior do que o primeiro. Só que era meu mundo, né? Poxa, e eu já tinha feito o primeiro. Uhum. Porque é muito desafiante. Eu vendi para 14 patrocinadores o primeiro. E é muito desafiante você chegar e falar assim: eu vou fazer um negócio. Ah, você já fez? Não. E vai acontecer assim, vai acontecer. E assim, muita coisa ficou aquém no primeiro. Uhum. Muita coisa Mas ficou aí aquém. você vai aprendendo, né? Mas eu já sabia, assim, não é nenhuma. Também é uma questão de aprendizado, que eu acho que a gente não deixa de aprender nunca. Mas tem coisas que são óbvias, né? Tanto que muita gente veio falar comigo depois do evento e eu pensava, meu, é óbvio, é uma Uhum. coisa óbvia, mas que ela poderia ser resolvida com dinheiro, entendeu? Sim. Tem muita coisa que se resolve com dinheiro, Claro. é fato. E aí veio a segunda edição, aqui inclusive, Cara, tá, agora- no estúdio, a Rafa tá aqui, ela foi uma das pessoas que chegou pra mim, fez uma lista de coisas que poderiam ser melhoradas, a gente não se conhecia, a Rafa hoje tá no meu time, ela é a produtora do evento, do Empreenda Vale, e a Rafa veio de um papo assim, ela é amiga da minha namorada, a gente marcou um café, e minha namorada comentou que ela já tinha produzido outros eventos, e ela veio com uma lista de melhorias. Eu falei, filha, a única forma da gente melhorar assim é você vindo trabalhar comigo, junto nesse projeto comigo. Aí tá aí. Igual doida trabalhando Uhum. comigo. Agora, uma pergunta aqui. Fiquei curioso, né? Você com R$ 200 promoveu o primeiro evento, conseguiu os patrocinadores. E para fazer o segundo, já no lançamento do primeiro, com Thiago Nigro, Caíto Maia. Cara, que desafio, hein? Eu acho que o maior desafio é mental, né? Porque o dinheiro, ele... Por exemplo, você pode não ter ele agora. Uhum. Se você pegar esse copo, agregar valor nele, você consegue vender ele por R$2.000. Então, como agregar valor e gerar uma deadline rápida? Porque eu terminei o primeiro e tinha 5 meses e meio para levantar, na época, 160 mil. Hoje o Empreenda Vale tá muito mais caro que isso. Ah, imagino. As coisas que chegam para mim, eu Arena falo pra Rafa. Farmaconte e tal. Eu falo pra Pô, Rafa, manda gigante, boleto pra não, mim de super 2 mil, evento. de 1.000. Hoje a gente tava falando sobre isso de manhã. Porque no primeiro Empreenda Vale, quando chegava o boleto de R$500 pra mim, era coisa um absurda. Hoje ela passou um orçamento lá, 12 mil. Eu falei, nossa, filha, que bom, né? A mentalidade vai aumentando assim como os Sim. valores. Esses dias eu paguei quase em um dia o que custou o primeiro Empreenda Vale inteiro. Imagina. Então, mas assim, eu tinha noção que eu precisava ser rápido, né? Porque eu não tinha a grana. O primeiro Empreenda Vale ele ficou no vermelho. Uhum. E o meu investidor do primeiro Empreenda Vale, ao ver que ficou no vermelho, é óbvio que ele não iria pro segundo, né? Normalmente essa Perdeu, hein? é o formato... O investidor, olha só. Olha Mas, o evento que vai ter agora. Eu entendo, tá? Claro. Eu entendo e assim, é um irmão pra mim. Nossa, eu fico até... eu sou grato pelo Sim. resto da minha vida. Mas eu entendo, assim, é uma loucura, né? E outra, tem momentos da sua vida que você pode arriscar mais e vai arriscar menos. E o momento, de repente, pra ele era de arriscar menos. E era um risco. Entre eu e ele, o único que tinha money pra bancar isso aí na última das hipóteses era ele. Uhum. E aí, começou, cara. Aquela corrida de 100 metros, no mesmo ano ainda, nossa, um empreendimento desse Não, a gente vai porte. ter o terceiro Empreenda Vale em menos de um ano. O terceiro já está programado para menos de um ano, com 2 vezes o valor desse aqui agora. Tem mais ou menos a data? 11 e 12 de março. A arena já tá alugada, já, inclusive. Beleza. E aí,
E aí começou. Patrocinadores que foram no primeiro, quiseram agregar a marca no segundo, óbvio, não foi simples, não foi nada fácil, nada fácil. Não é, né? O normal é que não seja. Mas, graças a Deus, assim, a gente vai ter um baita de um evento, nível, assim, não vamos deixar a desejar nada que a pessoa encontre em São Paulo em grandes eventos, a não ser pelo preço que a gente está cobrando, que é muito mais em conta do que é uma filosofia do Empreenda Vale, né? Ser acessível. A gente quer ser acessível, não é ser de graça, eu falo isso sempre. Ser acessível dentro daquele orçamento específico. E a gente vai para a terceira edição. Só que no meio do caminho eu acabei criando hoje a empresa que vende os ingressos do Empreenda Vale, chamada Seu Evento Fácil, é minha. Eu acabei virando sócio do Denis Pena, que é o dono da maior agência de palestra do Brasil, num outro projeto. E criei uma marca que vai ser lançada no Empreenda Vale, chamada Empreenda Store, que é uma marca com camisetas, com frases de empreendedores e tal. Uhum. Que foram coisas que surgiram todos do Empreenda Vale, assim. Então, mas é assim, tem que ser aficionado por crescimento. Então, tem sido dias desafiantes, principalmente para as pessoas que estão perto de mim. Eu acho que elas querem me matar a cada 20 minutos, né? Porque não dá para pensar pequeno o mais. WhatsApp, deve ser uma 428 mensagens para responder agora. Meu Deus. Não dá conta, não né? Dá. Tem que ter uma equipe ali e tal. Sim. Tudo. E é até difícil. Às vezes as pessoas, há 7 meses atrás, esse negócio era só eu. E aí você tem você e mais uma equipe. Hoje, graças a Deus, eu tenho pessoas extremamente competentes. A Rafa, que eu já mencionei, a Alessa e a Maiara, que estão comigo. Já passaram muitas pessoas pelo Empreenda Vale. Pessoas que em 2 dias eu tive que desligar, com 1 semana. E assim, por conta mesmo do tempo. Tempo muito curto para você demorar 30 dias para ter uma experiência com uma pessoa, sabe? Então, em 2 dias eu já vi que não rolava e começava ali, já terminava ali. E essa galera, assim, me dá um apoio. Ainda assim, tem algumas pessoas que, tem minha referência e aí acaba querendo vir falar as coisas direto comigo, coisas que eu nem sei mais. Tem coisas que acontecem na Empreenda Vale que eu já não sei mais. Com certeza, né? Então, perdemos a proporção do negócio. Aí você tem que dividir as atribuições ali para setorizar. O desafio é você criar uma cultura num negócio que tem 7 meses. Né? Sim. É absurdo de desafiante. Agora, nessa edição também, no começo, eu tive 3 investidores que investiram assim, não é pela questão financeira, porque o valor financeiro foi pequeno, tem dias que no dia eu faturo, às vezes, o que eles acabaram investindo, mas que eu precisava naquele momento para poder pagar o cachê inicial dos caras, né? E que é o Marcos Pavanetti, hoje ele é meu sócio, né, na bilheteira, né? Que ele um cara incrível. Rafael Auão, que é da Sil Criar Estamparia, e o César da Unixtech. Então foram 3 caras que compraram. E o primeiro aí, ele é de qual empresa? O Marcos. Marcos, ele é engenheiro. Civil? Ele não, engenheiro de produção. Tá. Ou engenheiro mecânico, um dos dois. Trabalha numa multinacional, sempre quis empreender, foi a mesma coisa. Chegou para mim, ele saiu de São Bernardo e foi no primeiro Empreenda Vale. E era um amigo, assim, da época da escola. E aí no primeiro Empreenda Vale ele mandou uma planilha de pontos de melhoria e eu fiz a mesma abordagem que eu fiz com a Rafa. Falei, cara, a única forma de melhorar isso é que a Rafa foi para trabalhar comigo e ele falou, cara, eu falei para ele, eu preciso de grana. Se tiver disposto, bora. Sim. E hoje ele é meu sócio, né? Acreditou, né? Hoje ele é meu sócio na Seu Evento Fácil, assim. Legal. É um projeto que tá crescendo e a gente vai falar muito dele nesse Empreenda Vale. E aí, curiosidade, tá? Quando você aborda um patrocinador, tal, para conseguir um patrocínio, como que é essa venda? Você tem um plano de negócio, tal, tudo, você leva tudo pro cliente, dá aquela explana a marca, como vai ser o evento, o nome dele vai estar lá. Aproveita para fazer uma venda aí, hein? Ó, fala para essa câmera aqui, ó, diretamente para a próxima edição, essa edição já encerrou, não tem mais espaço. Semana que vem. Mas ainda se tem procura. Mas a próxima edição a gente vai ter 70 espaços para patrocinadores. Já temos a patrocinadora principal, já está fechado. Name rights do evento já está vendido. Cara, eu falei, né, que Steve Jobs fala que os pontos se juntam, se unem. O fato de eu ter trabalhado nesse grupo de comunicação, quando você vende comunicação, você vende o intangível.
Sim. Então, É o que nós estamos fazendo aqui. exatamente. Você vende Podcast e tal. valor agregado, né? Uhum. Você vende um conceito, você vende um público que pode estar escutando aquilo lá. No nosso caso, como a gente era um grupo de rádio. E o aprendizado que eu tive à frente, estando lá, na gestão de um departamento lá, me ajudou muito na hora que eu precisei ter a ação de fazer o meu. Uhum. Então, porque eu sabia medir como eu poderia cobrar. E ainda assim, eu creio que no primeiro, é sempre o primeiro é mais difícil, né, cara? Tudo que eu arrecadei no primeiro Empreenda Vale representa 1/4 do que eu arrecadei para esse. E tá projetado pro próximo que, só pra você ter uma noção, assim, 2 patrocinadores da terceira edição vai representar todos os 28 que eu tenho na segunda. Por quê? Você acaba agregando valor, as pessoas entendem que aquilo tem valor, veem que você consegue entregar e etc. Mas foi crucial, assim. Minha passada pela rádio foi para entender como eu venderia esse plano de mídia, para montar um plano de mídia. Sim. E ainda assim, é difícil fazer perfeito, né? Só Jesus. Então, eu falo que vai fazer o nosso melhor. E eu falo isso muito na real, assim. A gente sabe que Empreenda Vale hoje tem vários desafios, erros, falhas, etc. O patrocinador também é um empresário, então ele tem o mesmo perfil. E isso é muito legal. Às vezes não, viu? Às vezes ele quer que você entregue tudo. Assim, você também tem a oportunidade de dizer não. Sim. Você viu ali fora o comentário, eu podendo dizer não. Uma hora você pode dizer sim, outra hora você pode dizer não. Sim. O fato de você poder dizer não é libertador. Até não de, tipo, não quero você. Eu tive a oportunidade, mesmo precisando... O que eu ia dizer era o seguinte, que o cara é empreendedor, tal, tudo, e você também. Então, às vezes, está na mesma sintonia. Então, isso que eu ia falar. Encaixar, a maior parte deles, sim. Consegue encaixar. 80, 90%. De todo jeito, sim, aí... Porque você tem um evento com 28 segmentos diferentes, igual está sendo esse Empreenda Vale agora, você tem segmentos dos mais variados. Eu tenho patrocinador que virou meu amigo. Uhum. Como assim aconteceu com a Luzia Costa. Graças a Deus, assim. E a gente tem patrocinador que, poxa, a gente sabe, são desafios de cliente, de qualquer área, qualquer mercado. Mas eu acho que é o poder de você também poder escolher quais são as marcas, pessoas que vão frequentar teu ambiente é muito bom. E eu sempre falo assim, até na minha palestra dentro do Empreenda Vale, que meu time queria muito que eu palestrasse, eu nessa digo, não quero mais e tal, nem acredito que eu vou estar palestrando nos próximos. E esse agora eles consideram esse importante. Aí é desafiador, hein? Thiago Negro, Caíto assim, e Abílio da Mata. E Denis Pena. Denis é um cara... o Denis Pena é o do Taubaté lá, né? É o da Polo. Poxa, tem a maior agência de palestra do Brasil. Ele pode falar com propriedade extrema sobre o mercado de conhecimento, de palestra, etc. Ele é exclusivo do Negro, ele é... Manda um abraço pro Denis, fala que ele tá convidado. Poxa, aqui, né? ele, com certeza ele viria. Beleza. E aí, o que eu vejo, assim, quando você lida com um tipo de negócio e que você, por exemplo, evento. Evento é as coisas mais improváveis que você pode imaginar. Pode acontecer no evento. Sim. E é na hora que você fica sabendo. É ao vivo, né? Então você tem que ter um time que tem que aguentar a pancada. E eu sou um cara super tranquilo. Outro dia eu fui no evento do Joel J, acabou a luz, cara. Em Santos tinha 3.500 pessoas. E você vê, imagina a estrutura. Nossa. Agora, por exemplo, às vezes a pessoa olha o valor de um ingresso e pensa, mas uma pessoa a mais, etc. Realmente, se você for pensar que é uma pessoa a mais, mas se você imaginar que um evento às vezes custa 250 mil, 300 mil reais, que esse custo precisa ser diluído, né? De alguma forma ele precisa ser pago, né? Ninguém faz de um em um ali também vai... E, cara, nós vibramos por todas as vendas que acontecem no Empreenda Vale. Com certeza. Todas, 100%. Você imagina um negócio... Hoje, às vezes... E outra coisa, cara, a pessoa pagando o ingresso, ela tá dando valor para aquilo. Sim, entendeu? mas assim, E é um valor... eu sinto que o Vale, a gente tava falando do Vale, né? A possibilidade... Até falei pra você, eu já tenho o meu, minha esposa também, estaremos lá. Oh, poxa, e vocês vão ter a melhor experiência que a gente vai poder oferecer, assim, sem dúvida nenhuma. Quando eu coloquei no primeiro post feito no Canva,
que ia ser o maior evento de empreendedorismo do Vale do Paraíba, o primeiro evento, e eu olho hoje o que se transformou em Empreenda Vale, assim, é muito louco, assim. Eu várias vezes, às vezes acabei me emocionando, porque é muito pouco tempo, né, cara, pra isso tudo acontecer, muito pouco tempo. Você tem que ter um mindset, assim, pra tomar umas porradas o tempo inteiro e tal. Mas eu vejo hoje algumas coisas que acontecem. Você falava sobre o Vale do Paraíba. Por que o Vale não tá no roteiro das grandes palestras no Brasil? Porque a gente tem uma região muito Faltava fabril. o Abílio aparecer aqui, pô. Doido, né? Porque se é um investidor normal, Cara, ele não faria. Tá rolando demais, cara. Eu vou muito a São Paulo, direto muito. Não, e você outra, também, né? Sim. E hoje, ainda, dentro desse mundo, você acaba vendo que as pessoas... O cara pra fazer um evento desse, ele tem que pôr uma mão no bolso. Primeiro. Sim. Ou ele vai ter uma visão comercial de monetizar, mas alguém tem que pôr a mão no bolso no meio do caminho, né? O Vale não tem tanta procura, tanto que o orçamento das empresas não tem aprovisionamento para eventos. Aqui. Tem um ou outro, assim, mas você vai falar que você montar uma feira de stands e fala pro cara contratar um stand, ele fala, não vou. Cara, não tem isso aqui aprovisionado, ele não vê valor mesmo nisso. E a outra a gente já teve, mas nessa edição do Empreenda Vale a gente vai ter uma feira de stands lá que tá imperdível, tá ficando lindo. Os caras estão... A única coisa que eu falei, gente... Já tá sendo montado lá? Ou... Não, vai ser montado dia 21. A única coisa que eu não quero, stand de Octanorm. Nada contra, assim, mas eu queria que a pessoa chegasse, quero que o participante chegue, e sendo que ele tá em Sampa. Que ele vai pegar a sacola dele de participante, ele vai entrar no evento com uma credencial que é compatível, ele vai entrar numa área de stands que ele vai ver uns stands bonitos, de marcas da região. Mesmo? De patrocinador. A gente Legal. tem 28 stands nesse. Então era essa a intenção, assim, e vender essa ideia pros patrocinadores também. Você fala pro cara, investir X, e às vezes 1,5x do que ele investiu aqui numa estrutura para dentro de um evento, é um desafio. E ainda com a visão de falar, a gente tá fazendo isso pelo evento, mas o evento é seu, né? Ainda assim, poxa, a adesão tá sendo grande. A adesão tá sendo grande. Mas vem gente, por exemplo, a gente tem uma marca de consórcio chamada Demicon, que é a nossa patrocinadora, e ela foi patrocinadora do Big Brother, garoto propaganda dela, Tadeu Schmidt, investiu no Empreenda Vale, e o diretor nacional tá vindo do sul pra cá, quer conhecer o evento. Pô, o presidente da Farmaconde vai estar no evento. Muito provavelmente a gente vai ter algumas autoridades no evento, prefeito, etc. Olhar esse movimento é bem gratificante, assim. Muito. Sim, excelente. Cara, parabéns, hein? Super evento, sucesso pra você aí. E, bom, convidar todo mundo aqui, Empreenda Vale, né? Onde que o pessoal consegue um ingresso lá pro Empreenda Vale? Bom, uma forma, a mais fácil e simples, você pode comprar pelo site seueventofacilbilheteria.com.br, mas a forma mais simples é entrar no Instagram do Empreenda Vale, lá tem um link na bio. Sim. E aí por lá ela consegue comprar. Nas propagandas que tá rolando na TV, a gente colocou um QR Code para ficar fácil também da pessoa encontrar. Como a gente tá nessa vibe muito tecnológica e tal, e a gente tem um braço, que é a bilheteira, a gente já até, para facilitar a vida das pessoas, antecipou venda de estacionamento. A pessoa chega lá, apresenta o QR Code dela, não precisa fazer mais nada, já entra na vaga, enfim. Tudo buscando gerar uma experiência diferente, né? Beleza. Parabéns, cara. Obrigado. Maravilha. Também o pessoal aqui do ManzaCast também pode entrar no link da bio, tá? Nós vamos divulgar aqui a data aqui o mais rápido possível, que o evento na próxima semana, do nosso podcast aqui com Abílio da Mata. Show de bola, Abílio. Cara, é a primeira vez de muitas aí. Pô, com certeza. A cada evento aí a gente vai conversando, vai batendo um papo e vamos conversar aí também do estúdio aqui, né? Se você precisar de algum podcast, e, cara, algum a estrutura apoio. que vocês montaram, assim, já participei de alguns podcasts, pude falar isso fora do ar. Aqui, ó, Farmaconde, ManzaCast. Eu vejo que essa estrutura tem muito valor, então o carinho Sim. que vocês tiveram na estrutura mostra o que vocês estão buscando. Tenho certeza que esse movimento, e é um movimento, assim, o que Empreenda Vale tem feito agora a gente tem patrocinado financeiramente alguns eventos. Sim. Então, a gente percebe que esse movimento precisa acontecer. Então, ao invés de olhar os outros movimentos, por exemplo, de eventos de empreendedorismo no Vale, a gente não olha com olhar de concorrente. E às vezes eu pergunto, quanto custa para patrocinar?
Eu quero. Porque eu quero Claro. minha marca Empreenda Vale atrelada aos eventos, certeza. etc, etc. Eu também quero, hein? Então, poxa, Vamos é conversar. algo super legal, cara. Porque a gente sabe o quanto é desafiante. E Eu na também- pele eu sei o quanto é desafiante. aqueles flashes que vão caindo assim, né? Esse canal aqui é um canal de empreendedorismo, né? Então, você não precisa ter um Empreenda Vale só quando você tiver um ginásio, Sim, né? sim, Com o sim. Thiago Nigro. Você pode ter um canal que você vai ali colocando sementinhas na cabeça das Sim, pessoas sim. e divulgando os seus eventos, né? Perfeito. Beleza? Gratidão pelo convite. Gratidão, galera. Super podcast. Abílio da Mata, grande empreendedor, grande história de sucesso aí. Estaremos lá no evento que vai ser com certeza maravilhoso. Vai ser uma honra Parabéns. receber todos lá. Valeu. Um abraço. Até a próxima. Até.